primeira aula será dado um resumo do que foi na aula, já que a outra aula foi bem mais introdutória. Aquela questão do relevo dos agentes internos, que podem ser chamados de endógenos ou formadores de relevo, que estão atrelados em relação à mistura, as formas das estruturas a baixo relevo, que formam de fato relevo, e também os agentes externos, como pode chamar também de exógenos ou moderadores de relevo, que está atrelado à morfoestrutura, aquilo que modela a feição do relevo. E aqui aquele caminho, né, que fala sobre agentes internos do relevo, sobre tectonismos, avalicismos e vulcanismos. Os agentes externos, intemperismo, entre o físico, químico, biológico e o antrópico, a erosão árica, fluvial, nival, marinha e antrópica, já falado na aula. As imagens. E aí a questão da forma de relevo de modo geral, que é como tem montanha, depressão, vale, cordilheira, planalto, planície, colina. Isso tudo vai ser falado lá na frente, levo em questão dos desertos que temos no Brasil. Só que a primeira parte da aula é uma das mais importantes, é sobre a classificação do relevo a partir de três teóricos, certo? E o primeiro é na década de 40, com o de Azevedo, a segunda de 1960 com Aziz Abissabel e a terceira de 1990 com Jurandir Rossi. A primeira, que era o de Azevedo, ele classificava o relevo através do questão altimétrica, ou seja, a questão de altura, certo? Aí coloquei planalto, são terrenos levemente deitados, com mais de 200 metros de altitude, enquanto planície, superfícies aplanadas, certo? Com de até 200 metros de altitude, tá? Aí ele dividiu a questão dos relevos em 8, tá? 4 altos, relação a 59% do território brasileiro, e 4 planícies, 41% do território brasileiro. O mapa que espacializa a questão do Planalto Meridional, do Planalto, planície amazônica, planícies guianas, do Atlântico, planície costeira, onde está a nossa Mata Atlântica. E aqui a segunda classificação de Aziz Abissabel de 1907 usou a critério morfoclimático, e Planalto, áreas em que os processos de erosão superam os de sedimentação, ou seja, sedimento que entra sedimento. E a questão da é o inveja. Chega mais sedimento do que sai sedimento. Ou seja, do alto, o sedimento que está sendo arriado, a questão da erosão, ela é depositada na planície, certo? A planície vai ser como sedimento, onde todos os agentes que estão sendo transportados ao longo do caminho vai sendo dada nessas regiões, ou seja, vai estacionar até que ocorra um processo que foi discutido na aula de minerais, certo? Aí o planalto é a área que o processo de erosão supera a sedimentação, as planícies, áreas mais ou menos planas e que os processos de sedimentação superam de erosão, independente das cotas altimétricas, ou seja, sendo planície, ela sempre vai receber mais sedimento, tá? E sendo planalto, ele sempre vai sofrer mais do que sedimentação. E 10 cidades de relevo, 7 planaltos em relação a 75% do território brasileiro, em relação a porcentagem do 25% do território brasileiro. Aqui é a questão que ele divide em Planalto da Guiana, Planalto de terras baixas amazônicas, a bacia amazônica, Planalto Maranhão, Piauí, Nordeste, Planalto Central, Planalto Planície Danal, Planalto Meridional, Serra e Planalto do Leste e Sudeste, Planalto Uruguai, Sul Grandense, Planície e terras baixas costeiras. Aqui a classificação de Jurandir Rossi, que é
90, uma das chamadas, conta bem que o processo de com o passar do tempo, as tecnologias foram avançando e daí teve esse aporte crescimento no aporte tecnológico e também a descoberta de novos critérios para andar as feições do relevo. Certo? E daí, Jean de Roy, em 1990, criou o critério morfoestrutura em relação à estrutura do relevo, morfoclimática em relação a questões climáticas, e foi escultural a questão das feições de cada relevo, além de hipóteses altimétricas. Aí, de planície instalado um tipo de compartimento em relação à depressão. E aí ele dividiu depressões, teve o planado rebaixado em São em torno, onde tem o processo decisivos, ou seja, temos tipos de depressões: depressão absoluta e depressão relativa. A depressão relativa é que, em meio a um plano, vamos dizer que existem dois planos, e dentro entre esses planos existe uma depressão. Essa depressão é relativa em relação aos ambientes que a circundam, ou seja, ambientes que ficam ao seu redor. Em relação absoluta, é abaixo do nível do mar. Ou seja, tem um ambiente e essa depressão é abaixo do nível do mar mesmo em relação às outras partes que a circundam. Vou mostrar uma imagem aqui que é melhor para entender. Os planaltos são superfícies irregulares com altitudes acima de 300 metros, ou seja, outros teóricos dizem 200 metros de altitude, Julia de Rosa já ficou como a de 300 metros. Estes são superfícies planas que traçam 100 metros de altitude por processo de sedimentação de águas de rios e lagos. Daí, Julia de 20 unidades de relevo, 11 planaltos, 11 direções e planícies. A classificação ficou nesse mesmo esquema. Os que estão os mais claros são as planícies, tá? Os mais escuros são os planaltos, e de cor laranja amarelada, e daí entre das principais formas de relevo. Aí o primeiro é alto, aí no plano a gente pode encontrar essas opções, como serra, chapado, percebe que nessa região aqui é mais alta e naquela região ali é mais alta. Entre elas existe uma depressão não absoluta, certo? Mas intermediária, que a região que se circunda é mais alta que ela. E essa serra não é uma montanha, certo? Tem uma cota menor que montanha, e também que na questão brasileira, nós temos montanhas porque a nossa costa ela é da tempo do pré-cambriano, então sofreu processos de erosão e foi rebaixando ao longo do tempo. Como eu falei na última aula, os grandes livramentos modernos são os Andes e Himalaias, são as cordilheiras. Os Alpes na Europa. Aqui um exemplo, aqui não é uma brasileira, tem uma cordilheira, que é uma de montanhas, certo? E daí todo o processo de erosão pelos poros, depois dessa região aqui, como chamada de Planalto, bem, vai sendo carregado para a região aqui chamada de planície. Um exemplo bem generalista, dá para entender como acontece esse processo de transporte e sedimentação ao longo da questão do chamamento do sedimento. E tem uma outra questão, a qual a orogenios, certo? Como também morfoclimática, a morfologia do relevo modifica a questão climática. Ou seja, temos aqui o Alto da Borborema, tá? Vamos supor que o A é Recife, que fica, certo? O B é Caruaru e o C fica Salgueiro. Toda a frente, toda
questão chuvosa, as nuvens de chuva, ela vem do oceano, nessa região a qual nós estamos inseridos. E aí vem as nuvens carregadas, ela vem acompanhando a feição do relevo. Só que a partir de certo momento, essa feição em relação à cidade vai modificar a questão da chuva, ou seja, toda a precipitação da nuvem que vem carregada, ela acontece o processo de precipitação da chuva que vem dentro da nuvem, começa a cair nessa região, ou seja, essa região é chamada de barra, ou seja, barra vento. A vem carregada de chuva, o 2 começa a perder em relação à precipitação, certo? E quando passa por essa formação, esse planalto, certo? Para outra feição, que é o nordeste, ela perde força e vem completamente seca, ou seja, ou também com baixa umidade, tá? Vindo que no número de a chuva foi perdendo força nessa região e daí a chuva passou bem mais leve como, tá? Vai ter outros exemplos para poder entender. E aqui estamos, certo? Onde estão plantações de cana, tanto na Mata Sul para norte, tem as ocupações do Recife, realmente foram estruturas nessas regiões, tá? A cuesta, que é um processo que a imagem já está bastante erodida, ou seja, ela tem uma formação, tá? Bem completa, só que nessa já está bastante erodida do processo de iderismo e de erosão. Cuesta no relevo, tá? E morros, são feições de relevo. Aqui tem um perfil do relevo do Vale do Paraíba, certo? Aqui tem os compartimentos da Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira e o Vale do Paraíba, tá? Na região do Serra do Mar, ela está amarrando todo o vento que vem, ou seja, por isso que se chama Serra do Mar. Aí é o mesmo processo do planalto da Borborema. Ela no ar frio vem, ou nuvem, certo? E precipita antes de ultrapassar nessa região. Ou seja, só a chuva que esteja aqui são de altitude maiores que conseguem ultrapassar essa região aqui da do mar. Também essa região aqui como divide água, vou falar na frente também. E aqui um exemplo de Vossoroca, um processo de transformação de formação de Vossoroca, certo? Como eu falei lá na frente, lá eu vou passar uma imagem para entender, e daí vem, eu tiro essa vegetação, daqui eu vou dessa vértice de barreira, bem, usar uma palavra mais direta, para entender, ou seja, desse topo da barreira aqui, dessa vertente, eu tiro completamente a camada vegetal, certo? E aí fica completamente exposta, então a chuva vem começa um processo maior de transporte em relação também à erosão. Aí começa com os que são desfiles que vão dar início à mina e a mina vai dar sorocas ou também de volta, tá? Eu vou falar pronto. Nessa imagem aqui a gente consegue ver os sulcos que são menos filantes no solo, tá? E aí um aumento desses sulcos e daí o aumento dessa já chama agora de volta que são esses vazamentos do pacote hidrológico do perfil do solo da vertente, ou seja, de uma barragem. Isso também acontece não só em litoral, onde tem bastante questão de precipitação, bastante chuva, como em áreas que não vem sofrendo um adequado para cultivo. E aqui é outro vale, certo? Vale característico de rios. Você consegue ver completamente toda a fisionomia, a parte de uma bacia, com seus subafluentes, o rio principal, onde recebe todo o que vem das lentes. Aqui vale Garganta, o Quênio,
porque que é através da erosão do topo, certo? E do período através do vento, chuva, e ainda logo formando esse cânion. E aqui a gente tem um processo de vale, o que é essa formação aqui, que é através do detrimento da neve, fica no topo dessa montanha. Isso não existe aqui, tá? É só um exemplo de Vale B. Vale B é elevado pelos rios e Vale U é através do derretimento das geleiras, ou seja, o gelo derrete e calmamente ele vai derretendo até a visão dessas montanhas. Também de fiordes na Noruega, na Suécia e na Filadélfia. E aqui também um outro exemplo de vales em U, que o gelo da região aqui e vem aplanando a sua questão do relevo. E aqui chamamos de, certo, de água. Porém, o plano vamos dizer que essa feição aqui, certo? Quando tem esses risquinhos aqui, rochas, seja rochas bastante rígidas. Tem uma imagem que vem com esses números para poder exemplificar que aquele revo ali é a base daquele revo é cristalino. Então, esse interlúvio aqui, com visores de água, ele divide água, como o nome já diz, divisor, ou seja, existe aqui, certo? E desce por essa vertente, formando esse rio e outro desce por essa vertente principal, que é isso o Cabaíba, isso é com o rio Ipojuca, isso acontece com isso com que assim sucessivamente. Aqui as principais formas de relevo brasileiro já deram essa depressão aqui. Formada lá embaixo, será feição da depressão negra, ou seja, subir o Aru, descendo o Aru, passando por Belo Jardim Verde, chegando em Curvelo já está a seção sertaneja. Ou seja, toda a chuva que cai em Recife, normalmente chega nessa região, vem dessa cai na região aqui, vem de outras regiões do Brasil, ou seja, de outras formações diferentes atmosféricas. Aqui é um exemplo de influvios de ar, como também de planema, como também de alavento e saltamento, ou seja, a gente tem aqui a depressão sertaneja, os dois, vamos dizer que a gente tem aqui, ou seja, ponto 1, que tem que subir para BR-32, chegar até Caruaru, tá, Plano Nova Borborema, e descer em trajeto diferenciado, ou seja, nessa região mais seca, caminhar a Caatinga, o Cacto e outras vegetações que são habitadas de água, certo? Aqui, porém, uma característica mais diferente do comum, onde tem diferenciação de versões mais verdes, o tem a umidade bem maior que ponto 1, e descendo, depois eu tenho uma dominante Mata Atlântica, ou seja, de renascente de Mata Atlântica, tem uma variedade de vegetação. Vegetação ladeada, árvores grandes, frondosas, mata fechada, então tem em questão da biodiversidade bastante alta em relação às localidades do aqui aqui é o recorte da região norte, nordeste, região sudeste, certo? Aí nessa primeira eu começo aqui esse ponto, certo? Planos residuais sul-amazônicos, oeste, até o extremo do Brasil, lá em Roraima. Aí são passando pela Amazônica, aí uma Planalto, onde
da bacia do Rio da Amazônia, do Rio Amazonas. Depois uma marginal norte-amazônica, que é depois do Planalto, que rodeia o bacia amazônica, certo? E depois eu subo até o Planalto do Oeste, outra parte da Cordilheira dos Andes, e eu encontro o Monte Roraima. Esse aqui é o Nordeste, ou seja, os treinos litorâneos, vamos dizer Recife, subo lá no Borborema, desço também, que é enorme, certo? Indo para a escarpa, daí Serra da Paz, subo essa parte aqui e chego no Planalto do Rio Paranaíba, chegar no Rio Paranaíba, ou seja, eu saio de um moleiro, eu passo por um Planalto, volto, chego na depressão, certo? E aí eu chego em outro que faz parte de um Planalto, ou seja, o Planalto aqui, certo? Que eu chamo de escarpa, ou seja, sigue um Planalto. E daí eu volto indo para uma outra direção, eu chego a início da região, é onde eu. E aqui é sudeste, certo? É, a nossa Serra do Atlântico, sudeste, vamos dizer que aqui é sul, a Serra do Mar, certo? O Paraná. Também da borda da bacia do Paraná, já faz parte do Rio Paraná. Consigo descer e rio, até chegar na questão da depressão, perdão, Mato Grossense, ou seja, tem toda a região aqui só e todos os materiais vão sendo carregados para as regiões mais baixas do plano do Mato Grossense. A região que consegue ver de fato a Chapada Diamantina, que é o Morro Painá, e tem essas mesetas do em cima de tudo que faz parte, tá? Então, entre essas feições, conta toda a questão das depressões, não absoluta, mas em relação às mais altas. Ou seja, o sedimento carreado no corpo, ele vai caindo em direção. Depois, podemos ver essa aqui no esse, essa feição aqui, temos todo o sedimento carreado. E a foto minha que eu coloquei para ficar a exuberância do ambiente, certo? Por exemplo, eu tenho uma região, então, toda a do vamos dar esse exemplo, e bate nessa região aqui, ou seja, barrada, toda nuvem que chega, ela chega vazia, ou seja, a umidade cai toda aqui, ela é bastante baixa, não é precipitação, isso bem, são existência, com certeza. Aqui uma questão, por exemplo, costeira recebe bastante chuva, ou seja, a umidade é bastante, e aí nessa região, certo? Já passando, serve como uma rede projética, ou seja, natural, em relação ao rede. Então, toda a costeira cai na Vale do Paraíba, ou seja, a partir das nuvens, consegue a pressão consegue alcançar então aqui do mesmo lugar da mantequilla e assim sucessivamente no passado até também o relevo região do Nordeste, certo? Dos sedimentos, as rochas sedimentares que existem na são classificados novos, são processos erosivos através do mecanismo da erosão, antes todo esse marcado depois da região costeira
no processo e da formação de áreas recentes. Então, essa região mais chamamos de rochas cristalinas, onde vem toda uma matéria que são partes que são mais erodidas ao longo do certo? Essas áreas antigas aqui nesse esquema são conhecidas como chapadas do onde a base, a margem esquerda, a margem direita do Parnaíba. São rochas que têm uma questão totalmente diferente da outra, mais recente. Isso foi um processo iniciais parecido, porém solidificar e formar um novo de relevo. Quem tem uma absoluta, esse exemplo eu coloquei aqui para ter noção do que é uma depressão absoluta de depressão relativa. Uma absoluta é o Mamoto, ele está extremamente do mar. Tem um exemplo, ele está regredindo, ele está coando, ele está o processo da ação da barra, da barrando a água do afluente principal do Jordão. Ali já era, tá? As famílias brasileiras em relação a isso, a planície costeira, onde a população brasileira, urbana, a planície fluvial, essa de meandros, vocês vão ver geografia, que é bastante interessante, que mostra isso, tá? Acima do mar, Recife, abaixo. Aqui é o plano alto, o plano Borborema, absoluta, certo? Abaixo do nível do mar que vive aí, certo? E uma depressão aqui e tem uma ação. A depressão é a depressão em relação aos ambientes, como já vi lá no início. Tem uma imagem de uma planície do Pantanal, que em certas épocas do ano isso aqui fica cheio, fica tudo, é uma planície alagadiça, então, depender da época do ano em relação à chuva, toda essa região aqui fica abaixo da água. Só ficam parte das árvores acima do nível da água. Aqui na Amazônia, aqui também na Amazônia, as planícies amazônicas. Aqui já é uma outra formação, tá? Aqui chamamos já de dunas, que já são um processo de planícies que já é encontradas nas planícies costeiras ou em ambientes onde tem o trabalho de remoção de sedimento através de corpos já existentes, como processos como os corpos sedimentares, como acontece no Jalapão, por exemplo, lá no Tocantins. Não tem mar, porém as estruturas que existem lá são sedimentares, certo? Ou faz parte do grupo de rochas sedimentares. E o processo de erosão eólica é bastante atuante. Como também nessa imagem a gente consegue ver, eu acredito que essa imagem seja no Lençóis Maranhenses, onde o trabalho do vento é bastante atuante, então todo o sedimento que consegue ser transportado ao longo do tempo é depositado na linha de costa, e aí, com o passar do tempo, ele vem formando esses lençóis, a qual chamamos aí na feição de dunas. E a feição aqui, como forma a duna, por exemplo, o sedimento, as partículas mais finas do sedimento vêm sendo transportadas pelo vento, certo? E ao longo do caminho temos um obstáculo, vamos dizer que é um fragmento de rocha, certo? Então esse fragmento de rocha ele empata o vento de passar, certo? Então esse vento passa, só que o sedimento bate nessa rocha e fica acumulado logo após essa rocha. E daí vem formando, ao longo do tempo, todo o processo da formação dessa duna. Como vemos aqui, essa duna lá em Natal. Dunas é conhecido também como um filtro por lençóis freáticos, ou seja, toda a chuva que cai em cima dessa duna,
a água vai perpassando durante de todo esse pacote de pacote sedimentar, certo? E ela vai sofrendo processo de filtração ao longo do tempo, ou seja, normalmente embaixo das dunas existem pequenos lençóis freáticos que são de grande importância para a vida animal e a vida vegetal dessas regiões aqui, certo? E é importante dizer também que as dunas, quando estão encobertas, chamamos de dunas colonizadas, ou seja, as dunas que apresentam vegetações no seu topo, na sua superfície, elas estão colonizadas. Ou seja, por que colonizadas? Porque a vegetação conseguiu prender todas essas dunas. Caso eu tire essa vegetação, o vento ele volta a trabalhar novamente, certo? E continua levando os sedimentos que são encontrados nessas dunas, ou seja, podem ocasionar, com o tempo, até o desaparecimento de cidades. Ou seja, tenho nessa imagem aqui, vamos supor que eu tiro essa vegetação, certo? Dessas dunas, então o vento vem do mar e leva completamente todo esse sedimento aqui presente, estacionado nessa região aqui, para cima da cidade, certo? Isso também faz parte do processo de degradação ambiental ao longo do ano. Isso acontece cotidianamente em várias partes do Brasil, principalmente no Rio Grande do Norte. Aqui um outro exemplo, chamamos isso aqui de falésia, eu vou mostrar uma foto melhor, certo? Essa plataforma de abrasão, o que é uma plataforma de abrasão? Plataforma de abrasão não é um relevo, certo? E nem é uma feição de relevo. O relevo é a planície costeira e a feição desse relevo é como chamamos de falésia, certo? Então essa plataforma de abrasão é o local onde acontece a transformação dessa falésia, ou seja, onde acontece o processo de modificação dessa falésia. Ou seja, podemos ver que nessa região aqui o mar vem, certo? Cava a base dessa falésia, ok? E todo o topo ele vai desmoronando, já que não tem base nenhuma, aí ela perde todo o equilíbrio e desaba. Mesma coisa nesse exemplo, ou seja, a evolução de uma falésia, o trabalho morfodinâmico, ou seja, o trabalho das ondas, vem atuando constantemente nessa falésia, certo? Até que ela vai regredindo, ou seja, até que ela vem voltando para trás, certo? Aí como acontece aqui também. E não é só o trabalho da erosão marinha que vem fazendo com que a falésia ela sofra modificação, não. Através do processo de ocupação em cima do seu topo, certo? Acontece a intensificação do processo erosivo, ou seja, se eu construo uma cidade nessa região aqui, como é um ambiente bastante instável, já que está sofrendo o processo de erosão marinha, se eu aí consigo fazer como se fosse um peso em cima dessa formação, e essa formação ela fica instável, contribuindo mais ainda para o processo de erosão marinha que vai ocasionando a regressão desse relevo. Ou seja, aí no terceiro acontece o depósito, que é de todo o sedimento carreado, composição rochosa, encontrada nessa falésia, certo? E aí, um outro exemplo chamando de falésia viva. Falésia viva é aquela falésia que está em constante contato com o mar. Quando o mar não consegue tocar mais nessa falésia, a gente chama de falésia morta. Ou seja, ela regrediu tanto que o mar não consegue chegar na sua base. Aqui são alguns exemplos, certo? A depender da direção da onda, a gente consegue se deparar com inúmeras feições. Por exemplo, a primeira, se a direção da onda for nessa direção aqui, ela consegue formar tombolo, certo? O que é tombolo? Tombolo é como se fosse um filete de sedimento que ou está sendo depositado ou está sendo resistente ao longo do tempo, certo? Só que esse tombolo nessa primeira imagem aqui está sendo protegida por essa ilha aqui, essa pequena ilha aqui que está sendo sinalizada, certo? Ou seja, todas as correntes de direção de onda estão se batendo nessa região aqui, formando essa feição bem retraída, certo? Então, essa ilha aqui vem protegendo toda essa região aqui, tá? No segundo, chamamos de cúspide, cabo em cúspide, que são essas feições aqui recortadas, que é em relação também à direção da onda. A direção da onda também está atrelada à questão, principalmente a questão dos ventos, tá? E também essa questão de barra de praia, ou seja, a maré subiu nessa região aqui,
e consegue formar essa pequena, vamos dizer, essa pequena lagoa nessa linha costeira aqui. Aqui também, em relação à primeira coisa que eu falei, é a questão da urbanização sobre as feições costeiras, não só falésias, mas como também é, dunas. Aqui construíram uma casa em cima de uma falésia. Com o tempo, o mar veio com seu processo de erosão, certo? Com seu processo morfodinâmico e hidrodinâmico, veio e modificou toda essa feição costeira. Essa imagem aqui é lá do sul da Bahia. Podemos ver que a falésia ela vem sofrendo inúmeros processos, não só marinho, mas também continental, ou seja, processo de precipitação vem fazendo com que ela recue cada vez mais sentido continente. Tá? Essa falésia aqui já é conhecida como falésia morta. Podemos ver que existe uma vegetação na sua base. Então, o mar não consegue, em boa parte do tempo, o mar não consegue chegar nessa região aqui. Pode ser que numa maré de ressaca ou em ondas mais altas, através do processo de tempestade, o mar volte a tocar nessa base e normalmente voltar a trabalhar essa região. Aqui é em João Pessoa, certo? Aqui é o centro de ciências lá de João Pessoa, certo? A falésia aqui ela vem sofrendo um processo de erosão, só que é normal da falésia. E daí vem fazendo esse transporte do processo dos sedimentos erodidos ao longo do tempo. Isso aqui vem correndo um grande risco de desabamento, porque cada vez mais vem avançando o processo erosivo. E o processo de regressão dessa falésia vem sendo bastante intensificado. Certo? Podemos ver que aqui existe uma queda de blocos. Isso aqui está tudo interditado já. Isso aqui é na maré alta já. Então, a maré alta ela vem, recorta essa base, a maré baixa, e ele deposita essa base em outra praia através do processo de corrente marinha. Aqui é uma outra feição, porém também é conhecida como falésia, que é uma falésia rochosa, certo? Aquela falésia sedimentar, essa aqui já é rochosa, que com o tempo ela vem sendo erodida. Por exemplo, nessa região aqui a gente consegue ver como um morro testemunho. Isso aqui já era alto, ou seja, tinha uma certa altitude em relação que compunha essa região aqui, certo? Isso aqui é um exemplo de que a erosão vem sendo atuante, não só com o processo erosivo e intempérico através do processo de precipitação, mas também o processo oceânico. Aqui é um exemplo de uma falésia, certo? Aqui em Timbal do Sul, no Rio Grande do Norte. Aqui é uma falésia viva ainda, com grande risco de desabamento. Inclusive, existem inúmeras casas aqui no topo. Aqui, como eu chamei lá, a plataforma de abrasão é isso aqui. Onde todas essas rochas aqui prenderam todo o sedimento que vinham do continente, certo? Então, isso aqui formava a base da falésia, ou seja, a falésia ficava nessa região aqui, ela regrediu até esse ponto aqui. Com certeza vai regredir bem mais, até que o mar não consiga chegar mais nessa região. Aqui os exemplos de ilhas oceânicas, certo? No Brasil, Fernando de Noronha, que é um produto de uma ilha vulcânica. Podemos ver pela questão de composição rochosa. Aqui, Penedo de São Pedro e São Paulo, certo? Aqui é onde a base da Marinha fica. E aqui toda essa região também é processo de trabalho vulcânico. Ilhas oceânicas de Trindade e Martim Vaz, também processo vulcânico, essa, tá? E também processo vulcânico. E aqui também o atol das Jocas, no Rio Grande do Norte, certo? Que é bastante interessante a formação, como vimos nessa imagem aqui. Era uma ilha vulcânica, certo? Protegida por Recife, onde ficam os corais. E daí esse vulcão, ele sofreu um processo de subsidência, ou seja, um processo de subsidência. É um abaixamento ao longo do tempo, certo? Como vimos nessa imagem, ou seja, ele tinha uma formação vulcânica perfeita, como já conhecemos,
Daí ele foi diminuindo, sofreu esse processo de erosão ao longo do tempo e foi abaixando, 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 abaixando com o tempo e virou esse atol. Ou seja, toda a sua borda continuou enquanto o seu centro foi abaixando ao longo do tempo, como aconteceu como vimos nessa foto aqui. E aqui a questão do relevo de Pernambuco, certo? Podemos ver que através dos sinais de cores, os mais claros, como eu falei lá no início, na primeira aula, os mais claros são os relevos mais baixos, certo? E os mais escuros são onde encontramos os relevos mais altos. Por exemplo, nessa região aqui a gente encontra o Chapada do Araripe, que fica entre Pernambuco e Ceará, certo? Aqui, nesse vermelho, a gente consegue ver o processo de onde está o Planalto Borborema, certo? Os outros planaltos que ficam bordejando, onde ficam as bordas das bacias, das pequenas bacias hidrográficas, certo? Dos principais rios, que servem de afluente para o Rio São Francisco, como o Rio Pajeú, certo? O Boqueirão e assim sucessivamente. Aqui é a unidade de relevo de Pernambuco, certo? O amarelo é planície costeira, o marrom é tabuleiros costeiros, certo? O verde é colinas da zona da mata, onde ficam os mares de morro, onde ficam as plantações de cana-de-açúcar. Essa parte mais arrosada é Planalto da Borborema, pode ver que ela é bastante grande. A depressão sertaneja é toda essa parte aqui marrom, certo? Marrom não, meio acinzentada. Os maciços residuais, certo? Que são relevos que existiram antigamente e hoje só existem pedaços que mostram que existiam um relevo mais atuante lá atrás. Ou seja, são maciços residuais. São resíduos de um relevo que sofreram intemperismo ao longo do tempo. Como aqui é Chapada do Araripe, né? Essa marrom aqui que eu mostrei. E o planalto da bacia do Jatobá e testemunhos de planalto sedimentar, ou seja, que essa vermelha. Jatobá também é um afluente do Rio São Francisco. E a aula é isso, força aí. E quem não gostou, bate palma. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, paciência.